Olá, povo de Deus, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Josimar Martins, sou pastor congregacional, pastoreio a primeira igreja congregacional de Mesquita, que fica situada aqui na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Atualmente, estou como presidente da Associação Aliança Fluminense, da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Gostaria de convidá-lo neste dia a meditar e refletir na palavra do Senhor, que se encontra no livro dos Salmos de número 27, versículo 1. A palavra diz assim: O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Amados irmãos, amadas irmãs, amada Igreja do Senhor, estamos vivendo momentos difíceis, tenebrosos, de dificuldades e necessidades, onde uma pandemia de coronavírus repentinamente vem afligir a nossa sociedade, comunidade, enfim, a todos nós. Talvez, diante disto, você possa estar se sentindo com medo, com temor, sem confiança e até sem esperança diante de tudo que nós temos visto. Mas gostaria de trazer a reflexão de uma palavra de encorajamento para os amados irmãos e irmãs, para a Igreja do Senhor, onde o salmista Davi, também se encontrava em muitos momentos da sua trajetória de vida cristã, em que ele passava por lutas, dificuldades, necessidades, e muitas dessas eram lutas não somente físicas, mas também espirituais, em que várias situações que vieram a afligi-lo, ele vieram repentinamente sobre a vida dele, que ele não estava preparado como nós. Mas ele, em todas elas, ele diante do Senhor manifestava a sua total dependência em Deus. Aqui no versículo 1, o salmista Davi, ele manifestou, ele refletiu a Deus o seu sentimento de total confiança no Senhor, quando ele diz que o Senhor é a sua luz, a sua salvação e a força da sua vida. O salmista Davi, ele estava querendo dizer que o Senhor estando com ele, a quem ele teria medo? Que o Senhor estando ao seu lado, estando Deus ao seu lado, ele não teria medo de nada, não teria medo de coisa alguma e de ninguém, porque ele confiava totalmente em Deus. A sua fé estava baseada no Senhor. A sua fé estava depositada em Deus. Então, amados, o nosso Senhor deve ser a luz, a nossa salvação e a força da nossa vida. Diante desta pandemia, diante destas crises que nós estamos vivendo, de momentos difíceis, precisamos se encorajar como o salmista Davi, se encorajar em confiar totalmente no Senhor. Porque quando Davi, diante dessas crises de dificuldade, quando ele se desviava um pouco da direção de Deus, quando ele tomava outro caminho, que não era o caminho da dependência de Deus, do temor ao Senhor, da confiança no Senhor, quando ele saía da trajetória em que Deus o queria que ele estivesse, no caminho do ele Senhor, sabia que o Senhor era a sua luz, sabia que para ele trazer de volta a palavra, com a voz de exortação do nosso Deus. A palavra do Senhor diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Davi, ele meditava na palavra do Senhor de dia e de noite, como está no Salmo de número 1. Meditar de dia e de noite é você continuar na trajetória, na direção
nos preceitos de Deus, mesmo diante de crises e dificuldades. O salmista Davi, ele nos encoraja através da sua palavra quando ele fala que o Senhor é a sua salvação. Davi, diante de crises, dificuldades e lutas e batalhas, e olha que Davi teve muitas batalhas, muitas crises, ele sabia, diante dessas lutas e batalhas, diante dos inimigos que muitas vezes o afligia, ele sabia que Deus poderia o livrar de todo o mal, que Deus livraria ele de todo o mal. Por isso que ele fala que o Senhor é a sua salvação. A confiança total de Davi em Deus que ele depositava, ele acabou dizendo para todos nós que era a força da sua vida, era o Senhor. Davi estava querendo dizer que estando ao lado do Senhor era estar no lugar seguro. Estando diante de Deus era estar no ambiente de segurança. Confiar e depender em Deus, depender na força do seu poder, é ter a certeza de estar em segurança, estar no lugar seguro. Então, amado, não tenha medo, não esteja vivendo com temor. Acalme o seu coração, acalme os seus temores e medos e venha esperar no Senhor e venha confiar totalmente no Senhor. Assim como o salmista Davi, que diante de todas as lutas e dificuldades, diante de todas as crises que ele enfrentou, ele confiava totalmente no Senhor, porque o Senhor era a sua luz, a sua salvação e a força da sua vida. Então, amado, confie no Senhor. Diante deste momento de crise, deste momento de pandemia, não tenha medo. Não tenha medo algum, de nada. Confie no Senhor. Entregue o seu caminho no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aqueles que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abalam. Acalme o seu coração, acalme os seus temores e medos e venha esperar no Senhor e venha confiar totalmente no Senhor. Assim como o salmista Davi, que diante de todas as lutas e dificuldades, diante de todas as crises que ele enfrentou, ele confiava totalmente no Senhor, porque o Senhor era a sua luz, a sua salvação e a força da sua vida. Então, amado, confie no Senhor. Diante deste momento de crise, deste momento de pandemia, não tenha medo. Não tenha medo algum, de nada. Confie no Senhor. Entregue o seu caminho no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aqueles que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não temas mal algum, não temas nada neste momento. Confie somente no Senhor. Como diz a sua palavra no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.